Bem, canal O Intuitivo, especialista em generalidades, sou eu, Roberto Raval, que trago para vocês aqui um SAMP para o meu aquário. Eu tenho ali um aquário de 240 litros e tô terminando, falta limpar aqui esse SAMP e eu trago ele para vocês porque é um SAMP diferente, né? Então, o que pega? Quais são as características que um SAMP deve ter? Um SAMP deve ter uma boa circulação de água, né, para a água oxigenar as mídias e as bactérias fazerem o seu trabalho. Fora isso, ela tem que ter, se você for usar uma mídia do tipo K1, ele tem que ter como movimentar essa mídia, né? E tem que ter a maior quantidade possível, quanto maior melhor um SAMP. Com essas informações, o que eu escolhi fazer? Eu fiz um SAMP diferente. Esse SAMP tem 80 por 50 por 35, beleza? E o que eu percebo por aí? Normalmente o pessoal faz aqueles labirintos aqui entre nos SAMPs, mas utilizam toda a largura do aquário. Aí eu fico pensando, se você está usando toda a largura, significa que você está perdendo, em fluxo de água, né? Eu estou aqui, ó. Esse aqui é um CAPS de 75, beleza? Aí observa, ninguém tem uma descida de um aquário comum de 75. Normalmente, o pessoal desce aí com 25, que é esse aqui, ou com 32, né, que é próximo aí a 1 polegada, né? E aí o que pega? A quantidade de água que desce, vou pôr de lado que talvez eu consiga explicar melhor. Vamos pensar que você tenha lá o seu labirinto e que a água circule. Pensar que você copiou uma ideia aqui de um SAMP de 35. Se você pegar uma descida, essa aqui é de 25, mas vamos pensar que fosse maior. Vamos usar aqui uma licença poética para pôr ele bem maior. Vamos pensar que fosse de 75, que eu não tenho aqui o de 32. Então pensa para você ver, se você tivesse uma descida do aquário de 75, que olha que absurdo que é, e você fosse dividir essa descida por essa largura aqui, ó, beleza? Você ia ter uma largura você ia ter uma altura, uma passagem de água muito pequena aqui perto do vidro. E isso se fosse um tubo de 75. Imagina se fosse um de 25, um de meia, igual dependendo se o aquário for pequeno, né? Ou até mesmo de 32. Você vai ter uma camada muito fina da água passando aqui entre o seu aquário. E qual que é a consequência disso? Ela vai passar muito lento pela mídia, né? E se eu tenho um aquário, o meu objetivo, um dos objetivos, além de manter a água limpa, é que circule o máximo de água possível por ele, que a água circule bastante, né? A gente compra uma bomba potente para a água circular muito, porque ela circulando eu tenho o quê? Eu tenho uma oxigenação melhor, né? E eu tenho a garantia que ela está sendo filtrada várias vezes, né? Você tem aí umas 5, 10 vezes a quantidade de água do aquário. Então, o que eu fiz? Eu fiz aqui uma divisória, deixei essa área que é onde vai ficar a minha bomba, né? Então, o recalque vai ficar aqui, mas é uma área de 35 por 35, né? Então, vai ter um volume bacana de água, que é possível deixar um peixe aqui, uma maternidade, por exemplo, né? Basta proteger a entrada da bomba, isso pode virar uma maternidade, pode virar um mini hospital, né? Tem ali um peixe mais doentinho ou com alguma limitação ou que brigou, ele pode vir para cá. Então, qual que é a minha proposta? A água vai entrar aqui, aí vai ter a primeira camada aqui um pouco de perlon para poder fazer a filtragem mecânica, né? E depois do perlon vai ter mídia. Então a água vai descer por aqui, vai sair aqui embaixo, vai subir por essa mídia aqui, vai descer por essa, vai subir por essa, vai descer por essa, vai subir por aqui, e aí então ela vai vir para o recalque. A vantagem disso é que é como se eu tivesse um corredor, né? Agora você imagina, cada cubo desse aqui, ó, tem aproximadamente 15 por 15, né? 15 por 17, na verdade. Você imagina, se fosse um tubo de 75 que fosse de descida, olha o tanto de espaço que ainda tem, né? Daria para passar 4 tubos de 75 fácil aqui, ó. Então é um corredor suficiente
para passar a água por toda a mídia, né? Que é o objetivo do SAMP, que a água passe por toda a mídia e que não tenha pontos onde não circule água pelo elemento filtrante. Dessa forma, se você somar aqui, ó, são 6, né? São 6 por 50 centímetros, dá 3 metros. É como se você tivesse um filtro de 3 metros de comprimento. Um caixotinho desse aqui com 3 metros de comprimento num SAMPzinho. Que está aqui de 80 porque eu pus a parte ali da maternidade, né? E do hospitalzinho. Mas é um filtro relativamente pequeno para o tamanho do meu aquário, que é de 240 litros. Eu poderia fazer maior, né? Infelizmente o espaço é pouco. Mas tá aí, ó. Aumentei bastante a capacidade de água do aquário. Um filtro prático, né? Na onde eu vou vir aqui pôr os saquinhos, que é a conta de caber os saquinhos com as mídias biológicas aqui, ó. E a garantia que tá tudo oxigenado. Então um SAMP desse aqui, ó, ele movimenta um aquário muito maior do que o meu, muito maior. E é um SAMP relativamente fácil de fazer. O que eu fiz? Como todas as medidas são, como a altura é 50, eu cortei esse vidro aqui, é uma peça inteira, cortei ele com 45, peguei uma tirinha de 5 e completei só esse lado aqui, para obrigar a água a circular. Aqui, ó, os outros todos eu cortei com 43, né? 43. Porque aí o que acontece? Se você olhar daqui para lá, ó, esse aqui, a borda do vidro aqui, ó, é uma parte mais alta, tá vendo? Então se a água vier aqui e você for muito relapso e não trocar os elementos filtrantes aqui, ó, né, não trocar o perlon e ele alagar, ele vai, em vez dela sair só por baixo, ela passa a vir por cima aqui e daqui ela continua seguindo. E ainda que todos acontecer de todos entupirem, ela ainda tem 5 centímetros aqui, ó, que é muita coisa, né? Uma tira de 17 por 5 passa bastante água, para ela dar a volta por cima de tudo aqui e cair aqui na bomba de recalque. Então esse aí é essa novidade que eu trago para vocês aí, né? Ainda não vi nenhum aquarista fazendo dessa forma, né? Eu achei simples, a execução não ficou legal, né? Ainda tem que limpar aqui, mas se quiser também, que isso não fica aparente, né? Mas ó, esse vidro aqui eu pus ele inteiro, esse do meio inteiro e esse daqui inteiro. E esses 3 pedaços tira. Os tirinhas. Poderia ter feito as 3 tiras inteiras e os 3 do meio tirinha? Poderia. Do jeito que quiser fazer, dá. A única diferença é que o vidro daqui, se você for pôr esse aqui inteiro, você tem que cortar ele todo mais baixo e depois aumentar a pontinha aqui, ó. Porque senão a água da queda ela já viria direto pro recalque, né? E a gente não quer isso, a gente quer que ela circule. Então ela entra aqui, passa por baixo lá, passa por cima desse, por baixo desse, por cima desse, por baixo desse, por cima desse. Vou pôr de lado aqui, talvez vocês... Ah, pessoal, e tem... Desculpa aí o coronavírus. E tem uma outra vantagem legal que é esse aquário, que é o seguinte: os aquários convencionais, eu sigo até, tenho o Moisés lá, que eu acompanho o canal dele, apesar de ser grosso pra caralho, mas enfim, o que ele faz? Ele vai fazendo uma escadinha, sabe? Então quando chega no final aqui no último estágio desses SAMPs convencionais, você tem uma quantidade de água cá embaixo, ó. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa tem que ir fazendo aos poucos, tem que ir fazendo as quedas para ter como a água circular. Nesse modelo que eu estou fazendo, não precisa disso. Ou seja, eu consigo, o que vai determinar daqui para trás, ó, essa vai ser a altura máxima de todos, ó. Todos os elementos vão ficar dessa altura. E no aquário, e nessa parte onde vai ter a bomba de recalque, o que vai determinar o nível vai ser a quantidade de água que vai descer para não alagar aqui se faltar luz. Então eu vou regular para ele trabalhar aqui com um nível que quando faltar a luz no meu aquário principal, ele encha, não transborde aqui, até parar de descer água. Beleza? Então é isso, galera. Tá uma bagunça aqui que eu tô lavando roupa e mexendo aqui na obra também, tô fazendo um móvelzinho aqui, enfim. Outra parte aqui que eu vou postar em um outro vídeo. Isso é uma bancada de vidro que eu tô fazendo. Então é isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau.